Galera, estamos então sendo gravados pelo Zuckerberg. Eu imagino que seja ele. Ou não, né? Esse aqui que é Google. Não, que é o Google, é outro. É outro. Então tá, minha galerinha. Então, olha só, na aula passada a gente fez uma apresentação geral aí do circuito simples. Vimos a lei de Kirchhoff, né, que determina a soma das DDTs ao longo de uma malha fechada. Dá para calcular corrente com aquilo, calcular o que você quiser com aquilo. Vimos como funcionam as resistências em série, resistência em paralelo. É importante vocês fazerem os exercícios para dar uma treinada naquela história para você já ter a chavinha ligada na sua cabeça sobre o que acontece, né, quando uma coisa apaga ou quando você acrescenta outras resistências no sistema, enfim. E ficou faltando a gente só dar uma pincelada rapidinha na questão dos aparelhos de medida, cara. A gente não fez isso, né, na aula passada. Então, vamos rapidinho aqui, antes de começar os circuitos com capacitores. Só para não ficar faltando, deixa eu apresentar aqui minha tela logo. Pronto. Então tá, então só para não ficar faltando, ó, os aparelhos de medida, eles são os nossos dispositivos que vão tirar as leituras, né, do circuito. Lembrem que na física, galera, a gente precisa de medidas, né? E as medidas só existem se você usar um aparelho para medir as coisas. Aparelhos de medidas. Só que a grande brincadeira aqui é o seguinte, cara. E aí isso envolve toda a nossa noção física das coisas. Para você medir um sistema, o nosso método de medição, a nossa medida, ela é um tanto quanto peculiar. Porque quando você mede algo, você, inexoravelmente, você se intromete no algo, né? E ao se intrometer no algo, você perturba o algo. Então você acaba medindo uma coisa que talvez não era aquilo que estaria antes de você fazer a medida. Olha só que doideira. Então, a gente tenta ao máximo minimizar essas perturbações, né, quando a gente toma as medidas. No ponto de vista macroscópico, a gente até consegue fazer boas aproximações, né? O problema é quando você vai para o mundo microscópico, aí as nossas medidas, elas estragam ou elas interferem drasticamente no seu experimento. Tudo bem? Aqui no mundo clássico não tem tanto problema, mas ainda assim existe algumas interferências. Então, o primeiro cara aí que nós vamos ter é o amperímetro. Amperímetro. Pelo nome, galera, você já sabe, né? O amperímetro ele vai ser usado para medir a corrente elétrica. Então, ele é um instrumento usado para medir, vou botar aqui assim, ó, mede a corrente elétrica. E assim como, por exemplo, você usa o termômetro para medir temperatura, a leitura que você está tendo lá não é a leitura do sistema. Olha que loucura, velho. Você, quando bota o termômetro no sistema, você espera o sistema entrar em equilíbrio com o termômetro, e quando você tira o termômetro e olha para a medida que você está vendo lá no termômetro, você está vendo a temperatura do termômetro. Mas, como você esperou um tempo suficiente, você infere que a temperatura do termômetro é a mesma do sistema que você estava querendo medir. Né? Mas vocês estão vendo que existe um problema aí, você está medindo não é a temperatura do sistema, é a temperatura do aparelho. É a mesma coisa aqui com o perímetro. Você, quando coloca um perímetro lá no sistema, você fala assim, pô, eu quero medir qual é a corrente que está passando aqui. O que você faz? Você coloca um aparelho lá. Só que o aparelho não vai medir a corrente que está passando onde você queria. Ele está medindo a corrente que está passando nele. Né? E isto
traz algumas complicações, porque você não está medindo exatamente aquilo que você queria medir. Você está inferindo que a corrente que passa naquela resistência é a mesma da corrente que passa aqui nesse meu aparelho, porque eu estou fazendo isso acontecer. Né? Porque, claro, você não consegue diminuir de tamanho e ir para dentro do resistor, para dentro do condutor e contar lá os elétrons que estão passando, né? Isso não é possível. Então, você faz um dispositivo, né, que consiga fazer a medida de alguma coisa, na verdade, uma tabela, porque ele está medindo, você está medindo o que está passando nele. Então, pensa, qual é a ligação que você tem que fazer para que você tenha absoluta certeza que a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa no perímetro? Aí você fala, bom, a ligação que dá a mesma corrente para todo mundo é a ligação em série. Então, pronto. Então, o amperímetro, galera, para ler corrente de maneira adequada, ele deve ser ligado em série. Deve ser ligado em série. Agora, para ele atrapalhar a medida da menor maneira possível, ele tem que ter resistência muito baixa, né? Deve ser ligado em série e ter resistência muito pequena. Pequena quanto? Pequena comparada às do circuito, né? As resistências do circuito como um todo. Isso garante que você não atrapalhe tanto a medida, apesar de você ter ali uma certa interferência, beleza? Mas essas interferências elas já são até calculáveis. Bom, e o voltímetro? Existem outros, então eu vou ficar só nesses dois aqui, porque são os que a gente usa nos exercícios. Mas quando vocês forem fazer experimental, por exemplo, vocês vão ver que tem o ohmímetro, que é o cara que mede a resistência. Quando você junta todo mundo, você tem um tal do multímetro, que é o cara que mede corrente, resistência, DDP e assim por diante. Então, o voltímetro, o nome já diz, ele mede em volts, então ele é um instrumento que mede a voltagem. Mede a voltagem. Ou seja, a DDP, né? Agora, vamos lá. Para você ter uma leitura adequada, você vai ter que colocar um aparelho que vai medir lá, né, a DDP do sistema. Qual tipo de ligação deve ser mais adequada? Certamente a ligação em paralelo, porque a ligação em paralelo é aquela na qual a DDP é a mesma para todos os componentes. Então, se eu ligo um aparelho numa resistência em paralelo, então quer dizer que a DDP no resistor é a mesma DDP no meu aparelho. Então, eu meço a DDP no aparelho, por tabela, eu sei a DDP no resistor. Claro que para isso você vai interferir um pouco no sistema, mas para você interferir menos, você precisa deixar o seu aparelho com uma resistência muito alta, porque aí uma corrente baixa passa pelo seu aparelho de maneira a estragar menos a sua medida. Então, deve ter vamos botar assim, vamos colocar direto, né? Deve ser ligado em paralelo. Em paralelo. Com aquilo que se quer medir, tá? Deve ser ligado em paralelo. E ter
resistência alta, de resistência alta comparada às do circuito. Maravilha, deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui para ilustrar isso. Cadê você? Aqui. Capacitor já foi. Já foi. Ali o motor já foi. Ixi. Ixi, ixi. Como é que é o desenho? Ah, tá. Vai ser para você. Não é você. É. Bom, enfim. Cadê vendo a figurinha? Mas a ideia é mais ou menos assim, ó. Opa. A ideia é mais ou menos assim. Para a ligação em série, você tem aqui uma resistência e você quer medir a corrente que passa nessa resistência. O que você faz? Você liga um perímetro em série. Né? Porque você garante que a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Né? E para esse cara ele atrapalhar menos possível a sua resistência, sua medida, eu preciso que essa resistência dele aqui seja bem pequenininha para que ele não interfira na leitura. Já no caso do voltímetro, aí é o contrário. Aqui está o resistor e eu quero medir a DDP sobre ele. Então a gente vai ligar o voltímetro em paralelo, porque em paralelo eu garanto que as DDPs dos dois dispositivos é a mesma, né? Então a leitura no voltímetro tem que ser a mesma DDP na minha resistência. E aí o caminho do voltímetro aqui tem que ser alto, de resistência alta. Por quê? Porque imagina, cara, vinha uma corrente elétrica aí no resistor antes de eu botar o voltímetro. Eu botei o voltímetro. Quando eu boto o voltímetro, eu libero um caminho, né, possível para a corrente. Então a corrente vem para cá. Mas vocês concordam comigo que a corrente indo para o voltímetro, ela deixa de ser a mesma corrente que passava na minha resistência antes de eu ligar o voltímetro? Pois é. Então você mudou a corrente que passa no sistema porque você colocou um aparelho a mais. Então você faz com que esse cara tenha uma resistência muito grande comparada à resistência que você quer medir, de maneira que esse caminho se torna tão difícil, né, da corrente passar, que aí a corrente ela vem praticamente toda para o resistor. Então você interfere muito pouco no sistema quando você coloca um resistor tendendo a infinito para o voltímetro e um resistor tendendo a zero para o amperímetro. Faz sentido isso, galera? Tá tudo bem? De boa. Então vamos para o que interessa hoje. Não deixem de fazer os exercícios.
Ó, se eu terminar o trem hoje, a gente pode ficar para semana que vem só para fazer exercício e, de repente, já liberar a terceira prova, hein, cara? Eu não sei se isso é animador para vocês, mas para mim é. Vamos que vamos. Então, bora ver agora a mistura de resistor com capacitor. São os famosos circuitos RC. Circuitos RC. Galera, o que é um capacitor? Vamos pensar. Nada mais é do que um dispositivo que ele armazena carga elétrica. Então, ele armazena energia elétrica, não é isso? Ele é formado de placas, vamos pegar um capacitor plano. E aí, quando você liga esse capacitor numa bateria, ele vai sendo carregado, 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 até um determinado momento onde ele trava a corrente elétrica, porque ele foi completamente carregado. Nesse momento, ele não deixa passar mais corrente elétrica por ele. Né? A gente chegou a falar um pouco disso quando a gente falou da energia armazenada no seu capacitor. Muito bem. Aí o que acontece? Depois que você carrega ele, o que você faz com ele? Ora, você pode conectar ele em outro lugar, numa outra resistência, por exemplo, de maneira que essa outra resistência, o que ela faz? Ela consome essa energia do capacitor. Então, tecnicamente, você tem dois processos no capacitor. Você pode ter o processo de carga do capacitor e o processo de descarga do capacitor. Nós vamos estudar individualmente, tá? Um a um. Então, vamos começar, vou chamar de 1. Vamos começar com o processo de carga. Eu acho que essa ponta dessa caneta aqui já está gasta. Capacitor. Muito bem. Ah, agora sim tem essa figurinha, né, cara? Não é possível. Eu a vi. Cadê? Olha lá, resistência, física moderna. Mecânica clássica. Cara, esses figurinhas estão ficando velho. Ah, agora eu acho, ó. Safado. Só de sacanagem vou pegar. Aqui a figurinha que eu queria. Eu vou levar ela lá para o outro lado. Então tá aí, ó, o que eu queria mostrar para vocês. O voltímetro e o amperímetro ligados em série e em paralelo no seu circuito. Eu vou até... Ó, agora deixei atrás da outra. É porque essas figurinhas mais antigas, elas ficam guardadas em outro canto do meu aparelho. Aí dá um pouco de trabalho de achar elas. Mas a gente acha. Como é que é o cara? Já sei quem é o cara. Então eu quero esse cara aqui, ó. Não, é outro. 2 minutos. Segura aí. Ah, agora achei. Então é esse aqui, ó. Então imagina que você tem um resistor
ligado num capacitor e uma fonte. Galera, essa chave aí é só para dizer o seguinte, cara. Você pode ligar a chave no ponto A, e quando você liga a chave no ponto A, é o momento em que você liga tanto o resistor quanto o capacitor na bateria, beleza? E nesse momento, então, você está carregando o capacitor, que você faz produzir uma corrente elétrica no resistor e tal, você está carregando ele, até que o sistema deixe de passar corrente elétrica, porque é quando o momento seu capacitor está completamente carregado. Aí, depois que você vira a chave para o ponto B, na hora que você faz isso aqui, ó. Na hora que você faz isso aqui, ô cara. Aí você desliga o capacitor da fonte e você agora faz toda a energia acumulada no capacitor ser consumida no resistor. Então isso quer dizer o seguinte, você está descarregando o seu capacitor. Beleza? O desfibrilador, ele é isso. Você liga aqui no ponto A, é quando você está carregando lá o capacitor, ele está armazenando energia, papapá. Aí depois você desliga ele da fonte e liga no corpo humano. Né? Aí toda a energia que foi captada aqui, ela descarrega no coração para você conseguir fazer ele voltar a bater. Tudo bem? Esse é o princípio do nosso capacitor. Então são dois momentos, o momento de carga e o momento de descarga. Então vamos escrever isso aqui, ó. Ao conectar a chave, ele chama de S, né? Então a chave S no ponto A, no ponto A. Deixa eu fazer um lado decente. O capacitor inicialmente está descarregado, né? Inicialmente. Galera, inicialmente quer dizer em T igual a 0. Beleza? Inicialmente, em T igual a 0, está descarregado. Beleza? O que acontece? Nesse momento, uma corrente elétrica vai ser estabelecida. Então, e uma corrente elétrica é estabelecida até que o capacitor adquira a mesma DDP da fonte. Aí você fala, como assim, professor? É porque é o seguinte, galera. Enquanto o seu carregador, enquanto o seu capacitor está sendo carregado, existe uma corrente elétrica que passa aqui e uma corrente elétrica que passa aqui. Né? Essa corrente elétrica, ela passa pelo seu circuito todo. Só que o seu resistor, ele tem uma DDP nele, que está sendo consumida. Eu vou chamar de VR, é a DDP no resistor. E o seu capacitor tem uma DDP nele também. Isso quer dizer que enquanto o seu capacitor está sendo carregado, a fonte libera uma DDP e essa DDP é consumida pelo resistor
e pelo capacitor, pode crer? Só que depois de muito tempo, quando o seu capacitor ele ficar completamente carregado, aí não tem mais corrente elétrica, porque agora você vai barrar a corrente elétrica, né? O seu capacitor ele adquire uma carga positiva aqui, carga negativa aqui, de maneira que a corrente elétrica no sistema é zero. E se a corrente no sistema é zero, o resistor deixa de esquentar. Se o resistor deixa de esquentar, a DDP nele é zero, e isso quer dizer que toda a DDP fornecida pela fonte vai direto para o capacitor. Mas isso só acontece quando? Quando o seu capacitor estiver carregado. Enquanto ele vai carregando, existe corrente, e aí o sistema ele vai se alimentando aí. Tanto a resistência vai esquentando, quanto o capacitor vai sendo carregado. Se você aplicar a lei de Kirchhoff nessa história, ó, aplicando, que a gente viu na aula passada, Kirchhoff, a gente fica com o seguinte, ó. O que diz a lei de Kirchhoff? Que a soma das DDPs tem que ser igual a zero. Então, a força eletromotriz da bateria menos a DDP da resistência menos a DDP do capacitor tem que ser igual a zero. Lembram disso? Pois é. E aí, lembrem de mais coisas, galera. Quem é, por exemplo, a DDP da resistência? RI. Quem é a DDP do capacitor? Vocês lembram? Aí tem que lembrar da equação do capacitor. É a carga sobre a capacitância, tudo bem? Porque a capacitância é definida como a quantidade de carga sobre a DDP. Então, a DDP é a carga sobre a capacitância. Vamos substituir essas coisas aí, vamos estudar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então, ficaríamos assim, ó, força eletromotriz menos R vezes I, menos a carga sobre a DDP, sobre a capacitância, tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza? Se você isolar o I, você vai chegar numa coisa interessante, dá para a gente fazer algumas analogias aí. Isola o I. O I, ele vai ser igual a, galera, ó, passa o QC, né? Só que tem um menos aí na frente, isso vai dar, então, a força eletromotriz menos o Q sobre C, certo? E depois eu passo a resistência dividindo, então aqui fica E sobre R, e aqui fica RC. Vamos chamar isso aqui de 1. Essa é a equação 1. E vamos analisar. O que acontece quando, no momento inicial, ou seja, em T igual a zero, em T igual a zero, a gente sabe que o capacitor está descarregado. Então, o que isso quer dizer? Que a carga é zero. Então, em T igual a zero, o capacitor encontra-se descarregado. Descarregado. Logo, a carga Q é igual a zero. Então, se você olhar para a equação 1, você chega à conclusão que em T igual a zero, o I eu vou chamar de I0, beleza? Que é a corrente inicial, ou Izinho, né? Tanto faz. Se eu chamar aqui de I0, vou chamar de Izão porque é uma constante. É igual a nada mais, nada menos do que a força eletromotriz sobre a resistência, que isso aqui é uma resistência. Beleza? Porque a carga é zero. Então, a gente
zera a carga, isso em t igual a zero. Eu vou até, cara, deixar claro aqui, ó. T igual a zero. Agora, depois de um determinado tempo, né, um tempo suficiente, a gente sabe que a corrente zera. Isso quer dizer que seu capacitor está completamente carregado. Então, após algum tempo, o capacitor é completamente carregado. Completamente carregado. Então, ele atingiu a carga máxima, só que, quando isso acontece, a corrente zero, né? Então, ó, anulando a corrente. Certo? Então, olha para a equação 1 de novo. Se você olhar para a equação 1 mais uma vez, você vai fazer a corrente ser igual a zero. Se a corrente for igual a zero, você pode escrever que essa fração E sobre R, ela vai ser igual à fração Q sobre RC, certo? E aí você chega à conclusão que, ao final do processo, você já sabe quem é a carga total, né? Então, a carga total, você pode chamar aqui de Qzão, vai ser a força eletromotriz vezes a capacitância. Beleza? Depois de um tempo bem longo. Tudo bem essas duas análises aí? Então, botar aqui, ó, quando T tende ao infinito. Então, você vê que com a equação já da lei de Kirchhoff, a gente chega em duas conclusões extremamente interessantes. E duas condições, inclusive, condições de contorno, né? São as condições de t igual a zero e de t tendendo para muito tempo. Agora, vamos tentar resolver aquela equação na unha. Como que a gente faz isso? A gente sabe que, usando o... Quem é a corrente elétrica I? Ela não é a derivada da carga em relação ao tempo? Então, a gente pode usar essa ideia. I é igual a dq dt, de modo que a equação I fica dada por... Vamos lá. Olha a equação 1. No lugar da corrente, eu coloco dq dt. Então, fica assim, ó. dq dt é igual a força eletromotriz sobre a resistência menos a carga sobre RC. Pode crer? Cara, isso é uma equação diferencial, né? Para resolver essa equação diferencial, a gente precisa dar uma leve organizada aí na brincadeira. Vocês estão vendo que eu tenho duas coisas variando. Uma é a carga, outra é o tempo. Beleza? Se a gente dá uma reorganizada em algumas coisas, a gente chega na seguinte situação, ó. dq sobre dt
Eu vou colocar aquele 1 sobre RC em evidência. Ó. 1 sobre RC. Aqui vai ser dado por epsilon sobre C, não é isso? Porque o epsilon vezes C, né, na verdade. Força eletromotriz vezes C, para ficar igual, menos o quê? Por que a gente faz assim? Porque vocês percebam que eu preciso deixar do lado esquerdo tudo que é tempo e do lado direito, ou vice-versa, né? Tudo que é carga. Porque são as duas coisas que eu tenho aí no meu sistema. Beleza? Então, de maneira que, olha que legal, eu posso escrever o seguinte. dq sobre... Eu vou trazer aquela coisa para cá, ó. Só que eu vou trazer invertido. Eu vou trazer Q menos SC. Vocês vão entender jazinho por que disso? Porque a minha variável é o Q, tá? Então eu vou deixar ela positiva para calcular o valor dela mesmo, sem ter o sinalzinho de menos na frente. Só que aí eu preciso botar um sinalzinho de menos do outro lado, né? Então vai ficar menos, aí fica dt sobre RC. Pronto. O que nós temos aí, galera? Nós temos do lado esquerdo cargas, do lado do direito tempos. Por isso que a gente faz essa separação de variável que vocês estão vendo aí. Diga. Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Pode continuar? Tá bom. Emily, acho que seu microfone está aberto. Tá mesmo. Acho que é por isso que eu achei que alguém queria falar alguma coisa, que eu vi um barulho, mas acho que era barulho aí do ambiente mesmo. Então, até aí tudo bem, né, senhores? Nós temos uma equação diferencial, cara. Eu separei que é carga de um lado, que é tempo do outro, porque agora eu posso integrar dos dois lados, né? Eu posso fazer uma integral de dq dividido por q menos EC, e tudo isso tem que ser igual a menos uma integral de dt sobre RC. Não é isso? De maneira que o lado de cá eu integro de zero, porque inicialmente o meu carregador está descarregado, até uma carga Q, né, que eu não sei qual é, e aqui eu vou integrar também de zero até um tempo arbitrário T. Beleza? De maneira que, nesse tempo T, a carga do capacitor é esse Qzinho. Bom, como integrar isto? O lado direito é simples. O lado esquerdo é simples, mas não tão direto. A gente pode fazer uma mudança de variável aqui, ó. Vou chamar de 1 é igual a Q menos SC. Beleza? Para a gente poder ter um U embaixo. Só que o preço a se pagar é que o DU corresponde ao DQ, aqui não tem preço nenhum, mas os limites de integração eles são alterados. Então, quando o Q era zero, quando o Q era igual a zero, isso implica que o U ele vai ser igual a menos EC. Ok? E quando o Q vai para Q, que é o limite superior, o nosso U ele é Q menos EC. Fazendo essas trocas aí, ficamos assim, ó. Vamos trocar de lugar aqui. Então, integral de du sobre u de menos c até q menos c. Tudo de acordo?
Essa foi a brincadeira. Agora, o lado direito é simples, né? A integral do lado de lá vai dar menos t, integral de dt vai dar t, porque eu estou integrando de 0 a t, né? Então vai ficar menos t sobre rc. Chique. Então aqui a gente fica com ln de u integrado entre menos sc até q menos sc. Tudo isto é igual a menos t sobre RC. Beleza? Então, LN. Galera, vamos fazer. A gente pode fazer direto se vocês quiserem, mas vamos fazer devagarzinho por conta do sinalzinho de menos. Ou não, né, cara? Dá pra gente fazer direto. LN de uma coisa, menos LN de outra, nada mais é do que o LN da divisão das duas. Então fica Q menos SC sobre menos SC. Tranquilo, né? Tudo isto é igual a menos T sobre RC. E agora? Agora a gente faz a propriedade dos logs. Aqui eu tenho uma base número de Euler, e aí eu posso falar que o número de Euler elevado a menos T sobre RC, isso é igual ao nosso logaritmando, né? Que é o Q menos SC sobre menos SC. Ok? Então, passa esse cara multiplicando para lá, a gente escreve assim, ó, Q menos SC é igual a menos SC vezes E elevado a menos T sobre RC. E aí, se você isolar a carga Q, vai ficar vou até colocar assim, ó, E vezes C, que multiplica 1 menos E elevado a menos T RC. Olha aí que genial. Acabamos de descobrir, então, a carga em função do tempo. Então, vocês percebam que, em função do tempo, nós temos aí um acréscimo de carga, porque nós estamos carregando o capacitor. Beleza? Quando t é igual a zero, essa exponencial dá 1. E o menos 1 é zero. Beleza? E nós vimos que esse produto, força eletromotriz vezes o C, que é a capacitância, corresponde à carga final. Então, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira, ó. Q de t, agora é uma função do tempo, corresponde ao meu Qzão, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Legal? Bonita essa equação, né? Aí você fala, professor, beleza, essa é a carga, mas a gente não mede a carga, né, no capacitor? Não, a gente mede a corrente. E aí a corrente, portanto, a corrente é... Lembrem que a corrente é a derivada da carga, então I vai ser igual a dq dt, ou seja, vai ser d dt disso aqui, né? Certinho? Para derivar isso é simples, né, galera? Quando bater a derivada no 1, não dá nada, porque é uma constante. Então, a gente vai ter que derivar a segunda parte, que é o produto da carga vezes a exponencial. Então, fica assim, ó. I é igual menos Q, porque a carga está multiplicando,
a derivada da exponencial cai em menos t sobre... Menos t não. Cai em menos 1 sobre RC vezes a exponencial, porque ela mantém menos t RC. Né? Se você trocar aí essa carga total pelo produto força eletromotriz capacitância, você vai ver que vai cortar capacitância com capacitância, menos com menos vai embora, e aí a minha corrente elétrica I de T, ela vai ser dada por, no lugar do quesão vai entrar isso, então fica força eletromotriz sobre R, né, exponencial de menos T sobre RC. Ou, se você preferir, I de T é igual ao nosso I0 lá, que eu chamei, corrente inicial, vezes a exponencial de menos T sobre RC. Então, percebam que a carga corresponde a uma função crescente, beleza? O gráfico dessa coisa aqui, ó, essa primeira, da carga, o gráfico disso é algo mais ou menos assim. Deixa eu fazer um esboço rápido. Aqui é o Q, aqui é o T. Nós temos uma carga final, que é o Qzão. Certo? E aí o nosso sistema começa descarregado. Deixa eu botar até um. E aí ele vai crescendo até alcançar esse Qzão aí. Né? A exponencial deixa a gente se aproximar bem perto, mas sem nunca tocar. Já para a carga, já para a corrente, não. Já para a corrente, o que você tem aqui é um comportamento de queda exponencial. E faz sentido, porque à medida que o seu capacitor ele fica com mais carga, a corrente vai diminuindo, porque fica mais difícil de você passar, né, corrente no sistema. E aí nós vamos ficar com um I aqui, um T aqui. Seu sistema começa com 1 e 0, e depois vai morrendo. Faz sentido, não faz? Tem alguma dúvida, senhores? Até o momento, não. Espero continuar assim. Isso é importante. Então, o que nós descobrimos? Nós descobrimos a equação para o carregamento do capacitor. Existe aí, vocês estão vendo que esse produto RC, ele tem unidade de tempo, né? Esse tempo chamado RC, ele tem um nome na literatura, ele é chamado constante de tempo do seu sistema, tá? Do seu circuito. Vamos ver o que isso significa aqui, ó. Quero você, não quero você. Constante de tempo. Essa constante de tempo é o produto RC. Quando você substitui esse produto RC lá, ele vai te dar um intervalo de tempo que o seu capacitor leva para ele adquirir uma determinada porcentagem da carga total. E aí você pode medir, por exemplo, o seu tempo em termos desse RC. Então, quanto tempo demorou para isso? Demorou 2 RC. Demorou 3 RC. Demorou 5 RC. Né? Então, esse RC ele vira meio que um parâmetro dentro do seu circuito
do seu circuito de carga ou descarga, né, do capacitor. Beleza? Então, eu já vou botar a porcentagem aqui e vou calcular para vocês essa porcentagem para vocês verem que realmente é ela. Então, ela representa esse negócio aí, ó. Representa o intervalo de tempo que o capacitor leva, para atingir sessenta e três por cento da carga final após a corrente ser estabelecida. Como assim? Então vamos definir um tempo tal, vou chamar de tal, que é o livro de vocês também chama tal, igual a RC. Beleza? O que eu quero? A gente sabe que a carga no capacitor, Q de T, é dado como o Qzão, que é a carga final, não é isso? Que multiplica 1 menos a exponencial de menos T, RC. Show. O que eu quero? Eu quero saber qual é a carga depois do tempo tal. Então, qual é a carga armazenada depois desse tempo tal aí que eu escolhi. Então, vai ser a carga final, 1 menos elevado a menos tal, que é RC, sobre RC. Não é isso? Ou seja, galera, esse Q, depois de um tempo tal, corresponde ao Qzão 1 menos E elevado a menos 1, que eu cancelo RC com RC. Isso é a mesma coisa que um menos 1 sobre E, né? Deixa eu comentar isso aqui também. Aí tem que colocar lá na calculadora. Isso aqui vai dar exatamente, ou aproximadamente, né, melhor dizendo, 0,63 da carga total. Ok? Então, esse tempo tal ele é uma constante de tempo e ele vai representar quanto tempo leva para que o seu capacitor adquira 63% da carga final. É só isso. Beleza? Agora, vamos para o segundo pedaço, né, cara? A gente carregou o capacitor. A gente agora tem que ver como funciona a descarga do capacitor. Bom, então agora a gente vai voltar lá para a figurinha. Cadê ela? Essa aqui. E aí agora nós vamos fazer o seguinte, cara. Nós vamos ligar essa chave no ponto B. Eu vou ligar aqui agora. Ó. E ao ligar aí,
O capacitor, ele vai liberar energia para a resistência elétrica. Ele já está carregado e ele vai liberar para a resistência elétrica. E nesse momento, o seu capacitor, ele já está carregado com a carga final. E nesse momento eu vou chamar de Q0, que é a carga inicial, porque agora é um outro momento. Eu vou zerar o cronômetro e vou deixar o cronômetro zerado no momento em que o seu capacitor está completamente carregado, conectado à resistência. Na hora que eu fecho a chave no ponto B, aí eu solto o cronômetro. Tudo bem? Então agora, em T igual a zero, nós vamos ter o seu capacitor liberando energia para a resistência. Tá bom? É isso que eu vou escrever lá. Ó. Tá bom? Isso aqui é a descarga. Como é que eu coloquei a letrinha lá? Foi. Cadê? Foi de roxinho. Então, vou botar de roxinho também. Chamei de 1, então aqui é o 2. Descarga do capacitor. Então, agora é o seguinte. Ao conectar a chave no ponto B, lá naquela figurinha, tá? A chave no ponto B, com o capacitor carregado, né? Carregado. Ainda vou marcar aqui, ó. Inicialmente, ou seja, em t igual a zero, então agora o zero corresponde a outro momento. Inicialmente. Com carga vou chamar de Q0, beleza? Uma corrente será estabelecida. Uma corrente será estabelecida. Até que o capacitor descarregue. Faz sentido? Então você libera energia, essa energia ela vai ser liberada por resistor, o resistor funciona como sendo um ralo, né? Um ralo por onde escoa um ralo por onde escoa a energia do sistema. Então, o capacitor vai jogando para o resistor e o resistor vai liberando para o ambiente. É a válvulazinha que vai escoando energia para fora. É para onde o fluxo de energia vai sendo vazado. Né? Então, nós temos uma corrente estabelecida até que o capacitor se descarregue totalmente.
Legal? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff agora para esse problema? Então, olha só. Não precisa mudar de cor não, né? Só escrever assim, de acordo com a lei de Kirchhoff, com olha para o desenho, galera. Nós temos agora o resistor e o capacitor, né? Os dois são caras que eles foram colocados lá para o sistema e eles não têm a natureza de trazer energia de fora para dentro, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, quando a gente for olhar para a lei de Kirchhoff, a gente tem que escrever aqui menos a DDP da resistência, menos a DDP do capacitor, tudo isso é igual a zero, tá bom? O capacitor já está carregado é uma condição inicial do problema, mas a natureza do capacitor não é trazer energia para o sistema, de fora para dentro. Como é que fala? A fonte, sim. A fonte, ela traz energia de fora para dentro do sistema. Então, a DDP, a gente chama de DDP positiva, tá bom? Porque a corrente vai passar sempre naquele sentido lá. Aqui, o capacitor, ele não funciona dessa maneira. Então, a gente vai ter que subtrair as duas, de maneira que ficamos com menos RI menos Q sobre C. Isso tudo é igual a zero. Ok? E aí a gente tem que fazer a mesma brincadeira, cara. Tem que resolver essa equação diferencial aí e ver no que ela vai dar. Vamos lá? Então, olha aí, eu vou separar, deixar de um lado Q sobre C, o outro Peraí, vamos fazer por calma, né? Então fica menos R, o I é dQ dt. Isso vai ser igual a mais Q sobre C. O mesmo raciocínio, vamos deixar o que tem unidade de tempo de um lado e o que tem unidade de carga do outro lado. Então, vou trazer o R para cá e o Q para lá. Fazer uma espécie de cruz credo aí. Então, vai ficar assim, ó, dQ dt, dQ sobre Q, na verdade, isso vai dar menos dt sobre RC, concordam? Olha lá. Bicho, cabinho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, então, vai ficar dQ sobre Q. Isso é menos dt sobre RC. Lindo, lindo. Então, esse trocinho aqui basta a gente fazer a integração de zero. Na verdade, de zero não, né, cara? Porque aqui a gente está começando, no t igual a zero, a gente está começando com uma carga inicial. Então, a gente vai começar com uma carga inicial Q0 e vamos até uma carga final arbitrária Q. Aqui nós vamos ficar com menos a integral de dt sobre RC. Aí sim, o tempo ele é de 0 a t. O tempo só corre para frente. Legal, né? Então, fazendo a integração, já trazendo aqui, ó, o resultado, isso dá ln de Q sobre Q0, não é isso? ln de Q sobre Q0. Isso vai ser igual a menos TRC. Menos TRC. Beleza? Então, ó, fazendo a historinha da exponencial, exponencial de menos TRC, isto vai ser Q sobre Q0. E aí a gente acabou de descobrir qual é a equação de descarga do seu capacitor.
A equação de descarga vai dar Qzinho de T, nada mais é do que o Qzão inicial, né, vezes a queda exponencial. E faz sentido, né? O capacitor começa com uma carga inicial Q0, e aí, à medida que o tempo passa, essa carga vai sendo jogada, não jogada fora, mas ela vai sendo vai descarregando o seu capacitor, e a energia disso vai sendo jogada fora pela resistência elétrica. Muito bom. Aí você fala, professor, e a corrente? Vamos lá. Então, assim, a corrente elétrica assim, a corrente elétrica é... Lembrando que I é dQ dt. Então, isso corresponde a gente derivar Q0 exponencial de menos TRC. E é igual, então, a menos Q0 sobre RC, ok? Exponencial de menos T sobre RC. Legal, galera? E aí a gente pode atribuir, se a gente quiser, esse sinal de menos aí é só para dizer que a corrente é no sentido oposto. A gente pode atribuir isso aqui como sendo uma corrente inicial e ver que a corrente inicial ela vai tendo uma queda, né, em valores, ou seja, eu posso falar que, deixa eu ir lá para cima, então daqui a gente pode escrever que o I de T corresponde a um I0, uma corrente inicial, vou chamar de I0, vezes a exponencial de menos TRC, onde esse zero nada mais é do que menos o Q0 sobre RC. Ok, senhores? Então, pronto. Então, finalizamos aí a historinha de carga e descarga do seu capacitor. Muita coisa, né? Dá pra gente fazer um bocado de exercício com isso, hein? Dá não, porque isso, só coisa da sua imaginação. Olha só. Validei 3. Esse aqui um bocadinho. Vou até aqui que eu mostro para vocês o tamanho do problema que vocês ficarem aí me enrolando com esses exercícios. Olha só, esse aqui é o capítulo 26, que é o capítulo lá de corrente, certo? Olha lá, ó, corrente, densidade de corrente, resistência, potência, pá. Desse capítulo aqui, galera, vocês têm isso aqui tudo para fazer, ó. Pá, porque isso aqui tudo a gente já viu. 39, 40, olha o tanto aí, ó. 50, 51. É, pode fazer até aqui os 54. Escolhe alguns aí e faz. Beleza? Esse é o capítulo 26. Aí vamos para o capítulo agora 27, que é o de hoje. Olha lá, 28. Não, desculpa. O 27 é da aula passada. Então, da aula passada, já tem isso aqui tudo também. Então, ó lá. Olha lá,
resistências, né, paralelo, chururu, tcharará, geradores, que é esse aqui, amperímetro e voltímetro, que a gente viu. E aí, a partir daqui, começa a aula de hoje, ó, circuitos RC. Tá bom? E eu já fiz as contas todas para vocês, já mostrei como é que funciona. Aqui, ó, o gráfico da carga, né, do capacitor. À medida que o tempo passa, você vai estabelecendo aí um momento em que você vai tendo uma constância, que é quando o seu capacitor ele entra em equilíbrio, né, com o sistema, então a fonte vai ter a mesma DDP do capacitor, ou seja, está completamente carregado e a corrente vai a zero. Olha aí o comportamento da corrente, né? A corrente começa com valor e isso quando você está carregando o capacitor. Já na descarga do capacitor, você tem essas coisas aqui acontecendo. Deixa eu ver se ele coloca um gráfico. Não, ele não foi legal com a gente, não colocou um gráfico. Mas já dá para saber que os dois caem exponencialmente, não precisa nem de gráfico. Aí, meus queridos, olha aí, ó, circuito de uma malha. Vocês vão fazer isso aqui tudo, cara. Por favor, vocês façam até a próxima semana. Ó, mais de uma malha. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Olha o tanto de brincadeira que vocês podem brincar aqui. Isso aqui é um playground, velho. Amperímetro, voltímetro. Bom, e aqui começa então a história de hoje, circuitos RC. Não é difícil, tá, galera? Exercícios com isso, porém, é bom vocês estarem inteirados do assunto e acostumados com a linguagem, tá bom? Bora escolher um aqui pra gente fazer, cara. Acho que esse 62 aqui é bacana, hein? Acho que esse 62 aqui é bacana, não é? Primeiro. Então, vamos lá. Vou fazer 62 aqui com vocês, e aí vocês depois vão ter o tempo livre para brincar questão de exercício. A figura 64 mostra o circuito de uma lâmpada piscante, como as que são usadas nas obras de estrada. Uma lâmpada fluorescente L de capacitância desprezível é ligada em paralelo com o capacitor C de um circuito RC. Existe uma corrente na lâmpada apenas quando a diferença de potencial aplicada à lâmpada atinge a tensão de ruptura VL. Nesse instante, o capacitor se descarrega totalmente através da lâmpada e a lâmpada fica acesa por alguns instantes. Para uma lâmpada com uma tensão de ruptura VL igual a 72 volts, ligada a uma bateria ideal de 95 volts e um capacitor de 0,150 microfarads, qual deve ser o valor da resistência R para que a lâmpada pisque 2 vezes por segundo? Então, olha o que está acontecendo. Vocês têm uma lâmpada ligada no capacitor. Beleza. A fonte libera, né, uma DDP. Essa DDP vai ser consumida pelo resistor e pelo capacitor. Aí ele fala assim, ó, só existe corrente na lâmpada quando a diferença de potencial aplicada à lâmpada atinge a tensão de ruptura VL. Beleza? Nesse instante, o capacitor se descarrega totalmente através da lâmpada e a lâmpada fica acesa por alguns instantes. Então ele fala, ó, para uma lâmpada com tensão de ruptura VL, igual a 72 volts, ligada a essa bateria de 95, ele quer saber qual é o valor da resistência para que a lâmpada pisque 2 vezes por segundo. Tudo bem, galera? Então, vamos pegar essa figurinha aqui, porque vai que a gente precisa riscar em cima dela. Esse é o capítulo 27.
62. Então tá aí. Bom, primeiro, nós sabemos que a carga do capacitor é dada por a carga, né, inicial, que é isso aqui, força eletromotriz vezes C, a carga final, na verdade, que multiplica 1 menos E menos TRC. Então, olha só, quando a lâmpada atinge aqui, ó, a mesma DDP do capacitor, tá certo, galera? Quando a lâmpada atinge a mesma DDP do capacitor, isso quer dizer, então, que você tem aqui uma tensão VL aplicado tanto na lâmpada quanto no capacitor, beleza? Porque eles estão em paralelo. Nesse momento, passa corrente pela lâmpada. Beleza? E aí, o seu capacitor ele se descarrega. Depois que o seu capacitor ele se descarrega, o que acontece? Ele começa a carregar de novo, e aí depois que atinge esse DDP de VL, de novo, a lâmpada se acende, e isso fica se repetindo, né, durante vários tempos aí, até que a fonte acabe a sua energia. Agora, como é que eu escrevo a DDP, né, em função do tempo no meu capacitor? Porque o grande lance aí é que a DDP da lâmpada é igual a DDP do capacitor. Então, basta eu saber quando que a DDP no capacitor é igual a VL que eu resolvo o meu problema. Nós sabemos que a DDP no capacitor é a carga dividido pela capacitância, não é isso? Então, olha que legal, galera. Se eu trazer esse C para cá, a gente escreve Q de T sobre o C, isso é igual a força eletromotriz, 1 menos E menos TRC. E o que é isso? Ora, isso nada mais é do que a voltagem no meu capacitor. Então, chama aqui, ó, VC, em função do tempo, é a força eletromotriz, que é a DDP final, né? 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Então, olha que bacana. Eu tenho a equação da DDP no meu capacitor. Isso é muito interessante. Por que isso é muito interessante? Porque eu sei que toda vez que essa DDP atinge 72 volts, o meu capacitor ele se descarrega, não é isso? Meu capacitor ele se descarrega. Como é que eu tenho algum negócio aqui? Esse é o capítulo 27, né? Eu tenho essas contas feitas, que a gente não precisa ficar perdendo tempo. Não, isso aqui eu não fiz. Não tem problema não. Deixa eu deixar essas coisas. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero que a DDP da lâmpada seja igual a DDP do capacitor. Então, eu vou substituir aqui, ó, 72 volts, que é a tensão de ruptura, né, que ele chama lá, tensão de ruptura. Eu preciso que isso aconteça quando, galera? Eu preciso que isso aconteça num tempo, né, para que você tenha 2 vezes esse negócio acontecendo por segundo. Vê se vocês concordam comigo.
Mas para isso acontecer 2 vezes por segundo, eu preciso que como é que fala? A nossa lâmpada, ou seja, essa DDP aí de 72 volts, atinge esse valor 2 vezes por segundo. Se são 2 vezes por segundo, quanto tempo demora para ela atingir 72 volts? Meio segundo. Então, fica 72 é igual a 95, né, que ele falou que é a força eletromotriz. Esse termo, então, aqui, ele tem que ser igual a meio segundo, porque eu quero que isso aconteça 2 vezes por segundo. Então, ele atinge 72 volts em meio segundo depois, 72 de novo. A cada meio segundo, ele atinge 72 volts. Isso me garante que a lâmpada pisque 2 vezes por segundo. 1 menos exponencial de menos 0,5 sobre RC. Eu vou deixar assim, porque depois a gente substitui o valor do C, tá? A gente descobre quem é esse RC aí, depois a gente faz a conta. Muito bem, era isso que eu queria. Agora vamos lá fazer contas. 72 dividido por 95. 0,76. Vai ficar 0,76 é igual a 1 menos E menos 0,5 sobre RC. Belezinha? Quando eu passar o 1 para lá, vai ficar apertado, né? Não, acho que dá. 1 menos 0,76 vai dar 0,24, né? Só que isso aqui não é 0,76 exatos. Então, deixa eu pegar aqui o número exato. Então, isso aqui menos 1. 0,242. Vai ficar 0,242 é igual a exponencial de menos 0,5 sobre RC. Legal. Aqui o que tem que fazer? Tirar o logaritmo. O logaritmo de 0,242. Isso vai dar menos. O logaritmo desse troço é o 0,5 sobre RC, não é isso? Bom, aí logaritmo de 0,2, não sei o que lá. Vamos lá. O logaritmo disso. Ele... um 1,42 praticamente. Então, menos, né? Menos 1,42 é igual a menos 0,5 sobre RC. Pronto. Então, RC é igual a 0,5 dividido por 1,42. 0,35. Beleza. Aí o capacitor ele deu para a gente, né? Então, nossa resistência vai dar 0,35 sobre... Quanto que era lá? 0,150 micro. Então, 0,15 vezes 10 a menos 6. R é igual a 2,35. É isso? 2,33, né? 2,33 vezes 10 elevado à sexta. Vamos. Pronto. Boa?
Vocês estão vendo que os pensamentos já são um pouco diferentes, né, cara? Já não é mais aquilo que vocês estavam acostumados, porque agora vocês têm uma equação com uma exponencial aí com o tempo correndo. Então tem que tomar esse cuidado na hora de resolver os problemas. Galera, vou deixar vocês aí resolvendo os outros problemas. Tá bom? Eu preciso que vocês não deixem acumular para a prova. Senão depois vai ficar muito complicado. Entendido aí? Vocês que ficaram até o fim? Dona Camila, Dona Emily, tudo bem? Tudo, né? Tá tudo bem, sim. Ótimo. Maravilha. Então, eu vou parar a gravação, vamos parar por hoje.